Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. E a felicidade aumentou ainda mais porque algumas das canções que o Jorge compôs foi no ano da minha conversão. Eu estava olhando ali as datas, 1985, pelo menos 3 delas ali. 1985, 9 de agosto de 1985 foi o dia que Deus me chamou. E eu tenho uma alegria muito grande. Quero agradecer imensamente esse privilégio de estar aqui, agradecer ao pastor Wagner, agradecer a sua família, agradecer esta igreja pela confiança. E eu trago um abraço da segunda igreja batista em Cobilândia, Vila Velha. Na realidade, ela fica em Rio Marinho, Vila Velha, né? Mas recebe esse nome, segunda igreja batista de Cobilândia. É outro bairro, pertinho, é vizinho. Todos são bem-vindos. Passando ali por Vila Velha, pode nos procurar, tá certo? Vai ser uma alegria muito grande poder recebê-los ali. Então eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar a palavra de Deus. Além dessas músicas maravilhosas que falam e lembram daquele dia, daqueles momentos em que Deus foi transformando a minha vida. E hoje eu estou realmente muito feliz de poder sentir tudo isso no meu coração. Parabéns à igreja, parabéns ao pastor Wagner, parabéns a todos. Que Deus fale poderosamente nesses dias de festa que aqui estamos. E parabéns ao Jorge pela instrumentalidade que Deus assim usou. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Já que estamos celebrando, eu quero falar de um encontro que muda uma vida. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, sou pequeno demais, Senhor. Estou diante de Ti agora para clamar que este homem seja reduzido ainda mais. Que o Teu Espírito fale poderosamente, que todos possam entender, ó Deus, o poder que vem da Tua palavra, e que ela toque nos corações de cada um aqui presente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que é assim. Essa história é contada somente por Lucas. Lucas, o médico amado, como Paulo assim o trata, narra essa história de uma forma muito particular. É um dos poucos momentos em que Lucas chama Jesus de Senhor no Evangelho. E é um momento onde vemos Jesus trabalhando de uma forma tremenda. Vamos tentar entender aqui o contexto dessa história, para você compreender tudo que está em volta, para que nós possamos ter uma aplicação melhor para as nossas vidas. Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Aqui eu estou falando no sentido cronológico. É muito importante que você entenda que os evangelhos, eles não têm sempre um sentido cronológico. E às vezes a gente se perde nessa leitura. Inclusive na minha igreja eu coloquei um desafio no meu coração de pregar cronologicamente os evangelhos. Estou tentando. Já vou para o 4º ano, estamos terminando o 4º ano agora. E a ideia é que a igreja possa compreender bem as passagens dentro do seu contexto, não só literário, mas também cronológico. Jesus tinha pregado o Sermão do Monte, tinha saído dali, ele tinha curado um servo, né, de um centurião, e agora ele estava caminhando para a cidade de Naim. Naim é uma cidade pequena, pobre, muito pobre, e até os dias de hoje continua
nessa mesma situação. Ela distava cerca de 40 a 50 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus estava, e é provável que ele tenha chegado à tardinha, que era o horário normal de se fazer os sepultamentos, os enterros, dada a tradição judaica. E essa cidade tinha características ímpares. Ela tinha situações onde ela ficava no meio de montanhas, então era difícil o acesso. Jesus deve ter chegado muito cansado, mas ainda assim uma multidão o seguia. Isso é muito interessante. Jesus caminhava e as pessoas estavam atrás dele. E vale observar aqui que são 3 grupos aqui que nós temos, 3 multidões que nós temos. A primeira delas é a multidão dos discípulos. O texto diz que muitos dos seus discípulos o seguiam. Quando fala muitos aqui, você deve estar pensando, mas não eram só 12? Provavelmente não. O que Lucas está narrando provavelmente são aqueles 120, que mais tarde lá em Atos você vai ver da onde escolhem o substituto de Judas. É provável que essa seja a nomenclatura de Lucas aqui, dos discípulos. E havia uma outra multidão que o seguia. Essa multidão eu chamo de multidão interesseira. Muitos hoje seguem a Jesus porque são interesseiros, querem fazer barganha, querem trocar com Jesus, enfim. E aí eu tracei aqui algumas diferenças entre as 2 primeiras multidões. A multidão dos discípulos de Jesus e a multidão dos outros que seguiam Jesus. Por quê? Porque acompanharam o Sermão do Monte, viram os seus milagres, viram que ele curou o servo do centurião de Cafarnaum. Então eles agora estavam seguindo Jesus, as 2 multidões, discípulos e povo. Mas qual é a diferença? Eu destaco algumas. Por exemplo, o verdadeiro discípulo, ele segue a Jesus independente das circunstâncias. As multidões estão atrás simplesmente dos seus milagres, dos seus feitos, de satisfazerem os seus desejos pessoais. Os discípulos verdadeiros querem aprender, as multidões querem satisfazer as suas vontades. Os discípulos seguem independente de circunstâncias, as multidões apenas enquanto são atendidas ou não passam por algum tipo de problema. Não é assim? Vemos muito isso hoje. As igrejas muitas vezes enchem, mas logo quando vem a primeira perseguição, vem o primeiro problema, vem a primeira dificuldade, as pessoas se afastam, as pessoas saem das igrejas. É por isso que o meu primeiro ano de convertido me marcou muito, que a minha igreja passou por uma crise tremenda, e eu mesmo passei por momentos difíceis. Eu cheguei a contar na casa do Jim, e eu falei que não iria nem mais entrar na igreja batista, porque eu vi coisas horríveis. Mas Jesus vai transformando as nossas vidas, Jesus vai mudando e moldando o nosso caráter, porque aí entra outra diferença básica do discípulo para uma multidão qualquer. O discípulo, ele é atraído pela cruz de Cristo, ele é chamado, ele é escolhido, enquanto as multidões são atraídas simplesmente pela fama de Jesus. As multidões são atraídas porque Jesus tem algo a oferecer para elas. Eu quero fazer uma pergunta antes de nós continuarmos. Qual desses 2 grupos você pertence? Da multidão que simplesmente seguia porque tinha alguns interesses, ou dos discípulos que estavam prontos, estariam prontos, aqui ainda não, mas estariam prontos para o que der ideia depois. Aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo é o cortejo fúnebre, que acompanhava a dor daquela viúva. Jesus olhou aquele cortejo, viu aquela viúva e se compadeceu muito. Aí alguém pode falar, mas como que Jesus, olhando para uma mulher que ele nem conhecia, vamos pensar em Jesus como um homem normal, como que ele se compadece daquela mulher? Nós temos que lembrar algumas coisas interessantes. Muitas vezes as pessoas vão interpretar a Bíblia e pensam na Bíblia como um livro hoje. Isso é um dos grandes erros que nós cometemos. Quando você vai pensar na Bíblia, você tem que se transportar para o tempo dela. Viúva aqui não era coisa simples, não. Hoje já não é fácil. Mas hoje, quando uma pessoa fica viúva, uma mulher fica viúva, ela tem a sua própria renda. A grande parte das mulheres hoje tem a sua própria renda. Quando ela não tem a sua renda, ela vai ficar com a pensão. Embora os nossos governos estão mudando tudo aí agora, mas ainda assim tem uma certa segurança. Temos as nossas previdências que dão uma certa segurança.
Mas na época de Jesus não tinha nada disso. E o texto diz, Lucas faz questão de dizer seu único filho. Então essa mulher, ela estaria completamente desamparada, porque quando ela ficou viúva, a segurança dela é porque tinha um filho, e toda a herança seria dele. Então ela podia, usando a linguagem de hoje, usufruto, digamos assim. Mas agora ela perde também o seu filho. Então a dor dela aqui é dupla. A dor dela era: eu agora não tenho mais o meu filho que eu amo. Eu sei que a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho é tremendo. E agora também eu não tenho a minha própria vida. Essa mulher estava provavelmente se sentindo completamente sozinha. E a multidão então estava com pena dela. A multidão estava sentindo compaixão dela. Havia todas as regras do judaísmo. Ela teria que casar com um parente mais próximo, talvez, do seu marido, não é isso? A lei dos cunhados lá do Levítico, de Deuteronômio. Ela teria que casar com um parente mais próximo do seu marido, e só quando o último rejeitasse, lembra do livro de Ruth? Quem já leu o livro de Ruth? Não é? Só quando o último rejeitasse, que ela poderia casar com outra pessoa fora da família. Então essa mulher estava numa situação complicada. Então Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela, tem misericórdia dela. Ele olha para aquele coração triste, ele olha para aquele coração magoado, talvez como muitos perguntando: por que aconteceu isso comigo? Quantas vezes eu vejo pessoas, mesmo crentes, perguntando: Senhor, por que acontece isso comigo? É que me faz lembrar de R.C. Hine, J.C. Hine, os grandes escritores do século XIX, na Inglaterra, quando ele escreve sobre esse texto. E ele fala que isso aqui é um reflexo do pecado. O Féretro mostra toda a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E nesse momento, essa viúva estava se sentindo totalmente sozinha, recebendo todo o impacto e as consequências do pecado, não dela só, mas de toda a humanidade, porque a morte vem por causa do pecado, do meu pecado, por causa do seu pecado. E aí Jesus sente compaixão por aquela mulher. O texto diz que ele toca no esquife. Alguns pensam que as pessoas pararam porque ficaram escandalizadas, porque Jesus tocou no morto e era proibido tocar no morto. Lucas é muito detalhista. Particularmente não acredito nessa interpretação. Lucas diz claramente que ele tocou no esquife, que seria hoje um caixão. Era aberto, mas era um caixão. Jesus não tocou no corpo, mas tocou do lado, provavelmente. Aqui não dá para a gente saber, mas ele não tocou no corpo. Mas ainda assim a multidão parou. E ele dá aquela ordem magnífica: levanta-te, jovem. É bem provável que aquela multidão tenha se lembrado de dois grandes profetas que curaram, que ressuscitaram filhos de viúvas, Eliseu e Elias. Ambos ressuscitaram os filhos dessas viúvas. Agora Jesus repete. Por isso eles dizem: agora temos um profeta, agora temos um homem de Deus, agora podemos glorificar a Deus. E talvez seja por isso que Lucas aqui o chama de Senhor. Senhor. O que nós podemos aprender desse texto magnífico? O que eu extraio para as nossas vidas? Eu quero que você pare bem para pensar sobre isso, sobre cada ponto que nós vamos falar aqui. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus não está interessado em multidões. Tinha 3 multidões, 3 grupos ali. Jesus olhou para aquela viúva. Provavelmente ele tinha pessoas com problemas, provavelmente ele tinha pessoas ali com dificuldades, provavelmente daquelas multidões, aquela multidão interesseira, como eu falei, o segundo grupo, tinha pessoas ali que estavam passando por problemas reais, com problemas verdadeiros. Mas Jesus olha para aquela pessoa, Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha para aquela viúva,
Meu amado, minha amada, Jesus não está interessado em multidões, Jesus está interessado em você. De um a um, formaremos uma grande multidão. Isso é verdade. A Bíblia mostra isso. Apocalipse você vai ver isso. Naquele dia haverá uma reunião de muitas pessoas. Mas o fato é que Jesus está salvando indivíduos. E Jesus veio a este mundo para salvar indivíduos. Jesus não veio para salvar igrejas, mas veio para salvar as pessoas de dentro da igreja, que estão dentro da igreja. Tem muita gente que pensa que é salvo que está na igreja. Se você pensa isso, lê do engano. Você tem que saber, você é salvo por estar em Cristo. A igreja é apenas uma consequência. Uma consequência e um sinal, claro. Porque hoje nós temos alguns grupos aí, né, os chamados desigrejados, ou sem igrejas, que gostam de dizer que igreja é ele, eu sou a igreja. Eu falo muito isso na minha classe de doutrina. Não existe eu igreja. Eu nunca sou igreja. Jesus fala que tem que haver dois ou mais reunidos. Então não existe eu igreja. Eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Você faz parte dela. Mas você não é igreja. Também igreja não é uma construção. Igreja é a reunião do povo. Então Deus vai salvando cada um. Jesus vai salvando cada um para montar a sua igreja, para fazer aquele ajuntamento maravilhoso, a igreja do Senhor Jesus. Jesus não está interessado em multidões. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: a salvação é uma obra da vontade soberana de Deus e de sua misericórdia. Como eu disse, ali havia três multidões. Milhares, talvez, não sei se milhares, mas centenas de pessoas estavam ali. Jesus olha para aquela mulher, Jesus salva aquela mulher. Mas do porquê eu não sei. Como eu gosto dessa coisa maravilhosa de não saber por quê. Lembro-me apenas do texto da minha conversão, já que eu falei da minha conversão em 85, aquele ano maravilhoso para mim. Isaías capítulo 41, verso de 9 em diante. O texto diz assim: tu a quem chamei dentre os confins da terra, chamei dentre os mais excelentes, e disse: tu és o meu servo, e eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí vai falando desse: envergonhados serão todos aqueles que se irritarem contra ti, tornar-se nada aqueles que se contentarem contigo. E ele termina no verso 14, aí eu já estava chorando copiosamente. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu sou o teu Redentor. Ah, meu amado, naquele instante, minha amada, eu senti Deus falando ao meu coração e me escolhendo e me salvando de uma forma magnífica, que eu não tenho como explicar, que eu não tenho como falar. Por isso que um dos dias mais bonitos que eu acho do cantor cristão, que eu gosto muito, é: não sei porque de Deus a mim o amor se revelou. Não sei. Um ateu violento, muito prepotente, muito convencido, muito orgulhoso, muito cheio de si. E Deus transforma. Porque a salvação é uma obra da vontade de Deus e de sua misericórdia. A única coisa que nós temos que fazer, eu lembro do Dochete, a única coisa que nós temos que fazer é fazer como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não temos mais o que fazer além disso. Não temos mais o que clamar além disso, porque a salvação é uma obra da vontade de Deus e de sua misericórdia. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto: que Jesus veio para restaurar vida. Jesus veio para restaurar vida. E aqui foram duas vidas restauradas. A primeira é daquele menino, daquele jovem morto, símbolo da nossa morte espiritual. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que Deus nos vivificou. A morte daquele menino aponta para o meu pecado, aponta
a sua vida, uma nova vida. Pense nisso. E a segunda vida aqui, restaurada, foi a mãe daquele menino. Aquela mãe, aquela mulher, eu fico imaginando a alegria dela. Aquele momento magnífico. Aquele momento ímpar. Jesus restaura a vida daquela mulher, restaura a vida daquela viúva, dá a ela uma nova oportunidade, dá a ela uma nova esperança, dá a ela uma nova visão. Meu amado, talvez sua vida esteja assim como aquela viúva. Talvez você esteja vivendo momentos tristes, momentos abatidos, momentos de solidão. Talvez você, como aquela viúva, esteja pensando que não há mais esperança. Talvez você tenha perguntado a si mesmo: agora o que vai ser de mim? Por isso que a palavra de Deus diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É a segurança de ter Jesus em nossos corações após Ele restaurar a nossa vida. Você sente isso no seu coração? Você tem de fato uma vida restaurada, transformada, mudada. Você sente essa transformação tremenda que vem do Senhor Jesus? E o maior testemunho que nós podemos dar é da nossa vida transformada, modificada. Quarto lugar, nós aprendemos que Jesus resgata a verdadeira alegria. Alegria verdadeira, não uma alegria passageira, não uma alegria para esta vida, não uma alegria com base em circunstâncias, não uma alegria temporal. Uma das frases mais lindas das Escrituras que eu acho é quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 15, verso 19, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o peso da glória eterna. Essa glória eterna transmite dentro de nós uma alegria sem igual. É uma alegria que transcende esta vida, uma alegria que ultrapassa esta vida. É uma alegria que vai além. Eu citei o Dr. Shed, que morreu há 3 semanas atrás. E ele teve um papel muito especial na minha vida. Eu tinha muitas dúvidas no Evangelho. Muito curioso, lia demais a Bíblia, e lendo alguns livros do Dr. Shed, eu senti um pouco de conforto, porque eu estava achando que eu era um herege. Depois eu descobri que eu era mesmo no seminário, né? Tem jeito, vai me chamar de herege, de todo jeito. Mas pelo menos eu sabia que eu não estava sozinho, tinha um herege maior do que eu. O Jorge foi aluno dele, né, Jorge? Quer dizer, eu descobri que tinha um herege maior do que eu. Mas uma coisa que me marcou na morte do Dr. Shed foi a última entrevista dele, quando ele disse que sentia uma imensa alegria por poder sofrer por Cristo, ainda que fosse um câncer, porque ele não sofreu durante a vida dele perseguições, né? E agora ele sentia alegria por poder sofrer por Cristo. E ele termina dizendo que sentia que ele estava sendo desmamado deste mundo. Essa é a morte de quem crê em Cristo. Não é uma coisa triste. Um dos cultos mais lindos que nós tivemos na nossa igreja foi quando morreu uma serva do Senhor, muito querida na igreja, a irmã Ninfa. Um dos cultos mais lindos e mais alegres, porque o testemunho dela era tão maravilhoso, era tão tremendo, que o culto não tinha como ser triste. A alegria inundou a nossa igreja. Havia imensa alegria em podermos cantar naquele culto fúnebre. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, a verdadeira alegria é resgatada. A verdadeira alegria brota em nossos corações. A verdadeira alegria inunda as nossas vidas. Aí você não tem mais uma alegria passageira. Você não tem mais uma alegria com base nesta vida. Então você pode falar como Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação. Momento de angústia ali, Paulo talvez pensando nas suas prisões, talvez pensando nos seus chicotes, talvez pensando nos grilhões, e ele mesmo assim dizia: nossa leve e momentânea tribulação.
Quando ele escreve para Timóteo a sua segunda carta, ele já está na sua prisão derradeira. Ele já está prestes a ser morto. E ele sabia disso. Mas mesmo assim ele pôde dizer: eu sei quem tem o grito. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sabia disso. Havia uma alegria no coração de Paulo sem igual, mesmo sabendo que podia ser morto, mesmo sabendo que podia ser morto a fio de espada, talvez enforcado, talvez recebeu as notícias de que Nero estava pendurando os cristãos como se fossem lâmpadas e queimando-os com pinche, mesmo sabendo que muitos cristãos estavam sendo lançados talvez nas arenas para serem mortos. Alguns eram vestidos de pele de animais ensanguentados para que outros animais pudessem destruir as suas vidas. Paulo sabia disso, ele recebia estas notícias na cadeia, ele sabia de tudo isso, mas ainda assim ele dizia: eu sei em quem eu creio. Ele não se deixava abater por aquela dificuldade, por aquele problema, porque a vida de Paulo tinha uma alegria diferente. É por isso que eu não entendo o cristão que não tem essa alegria. A pessoa que se diz cristã não tem essa alegria. Cristão que tem medo da morte. Vivemos dias onde os cristãos têm medo de qualquer coisa. Também vivemos dias onde a maioria dos cristãos até a certeza de salvação tem perdido, porque não conseguem ver que Jesus, ele veio para restaurar a sua vida. Jesus veio para dar a verdadeira alegria no seu coração. Você sente isso, meu amado? Você sente isso, minha amada? Talvez até hoje você estava como aquela viúva triste. Talvez até hoje você está vivendo uma vida sem esperança, pensando que vai ser de você. Amado e amada, Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Através da sua misericórdia, da sua graça, Ele traz algo maravilhoso para nós. Será que você entende isso? Se você entende, abraça Jesus. Creia em Jesus. Confesse os seus pecados. Arrependa-se deles. Arrependa-se dele. Que seja na presença do Senhor Jesus. Todas as sextas-feiras eu tenho pregado na Cristolândia, em Vitória. E eu preguei na última vez sobre um servo de Deus chamado João Batista e o portar dele. João Batista, a Bíblia diz que ele foi um homem, Jesus, é o próprio Jesus dizendo que ele foi o homem que tem o maior galardão. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher ninguém vai ser igual a João. Ninguém. Mas ele preso ali conseguia sentir paz no seu coração. Ele sabendo que provavelmente iria morrer, ele sentia paz no seu coração. É isso que tem faltado hoje ao cristão. O cristão não tem sentido paz. Por quê? Porque não tem abraçado Jesus. Porque não tem vivido realmente aos pés de Jesus. Meu amado, Jesus não está interessado em multidões, mas Ele está interessado em você. Nós cantamos o Salmo 84 aqui. Eu me encontrei em teus altares. Eu ia cantar, mas não gosto de colocar ali para fazer vergonha. Eu encontrei teus altares. Quando você encontra o altar do Senhor, você tem alegria na sua vida. Quando você encontra o altar do Senhor, você sente a sua vida restaurada. Foi isso que aconteceu com Asaf. Salmo 73. Asaf estava arrasado. Alguns acham que esse Asaf é um Asaf de Salomão, outros acham que Asaf é de Davi. Eu particularmente fico com o de Davi. Então vou trabalhar como se fosse o de Davi aqui. Asaf provavelmente viu a glória do reino de Davi. Ele viu toda a grandeza de Davi. Ele viu toda a beleza daquele reino. Mas de repente, por causa do pecado de Davi, e a gente vê as duras consequências do pecado, o reino de Davi começa a desmoronar e Davi é obrigado a fugir do seu próprio filho, que já tinha matado o seu irmão, que havia estuprado a sua irmã. Tudo isso consequência do pecado. E aí Asaf, provavelmente, se for Asaf de Davi, ele foi junto, teve que ir junto.
Então ele começa a sentir tristeza no seu coração. Ele estava acostumado com um palácio. Ele era um dos ministros de música ali de Davi. Ele estava acostumado com todo um conforto. E de repente ele vê ímpios, pessoas que estavam querendo o mal do seu rei, tomando conta do palácio, crescendo. Ele viu a prosperidade dos ímpios. Ele mesmo vai falando isso. Você pode conferir isso no Salmo 73. Mas aí no verso 17 ele fala uma coisa tremenda. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença de Deus. Assim como Asaf, esta mulher extremamente entristecida, ela entrou na presença de Deus. Jesus foi ao encontro dela, ela ficou na presença de Deus. E meu amado e minha amada, quando você está na presença de Deus, as coisas mudam na sua vida, as coisas mudam no seu coração, e você sente paz, você sente segurança, e você sente alegria. Será que você consegue entender isso? Tem gente que pensa que a alegria da igreja está cantando, pulando. Eu gosto disso. Se você gosta só disso, você está com um problema muito sério. Muito sério. Um dos livros mais marcantes que eu pude ler, Torturado por Sua Fé, Alan Popov. Esse livro, o Alan Popov, ele é irmão do fundador, né? O outro Popov, eu não lembro o nome agora, do fundador da igreja subterrânea na Bulgária. Ele conta os momentos que ele passou quando a Bulgária entrou no regime comunista. Eles prenderam vários pastores e eles escolheram os 13 principais pastores da Bulgária para serem presos. E ele e o irmão dele foram um desses pastores. E ele ficou por 13 anos, vou resumir aqui rapidamente, ele ficou 13 anos, ele não viu a filha dele crescer, ele não viu o filho dele crescer, ele não viu a netinha dele nascer. Mas uma coisa, aquele homem tinha no seu coração a certeza de que Deus estava com ele. E a certeza dele era tão grande, que ele evangelizava por código Morse. Como ele podia, ele evangelizava. Ele evangelizava, pregava através do ensino. Ele achou um trecho da Bíblia, apenas um trecho, que tinha, se não me engano, 72 versículos, só isso, mais nada. É um trecho de 1 Coríntios. Ele memorizou todo aquele trecho, e foi com aquele trecho que ele ficou pregando o Evangelho para as pessoas. E ele nunca desistiu. Ele nunca pensou em largar o Evangelho. E olha que ele acha que ele negou. Quando você lê o livro, você pensa realmente, em um momento parece que ele nega, porque ele tinha um medo tremendo de eles fazerem mal para a esposa e para os filhos dele. Então teve um momento que ele vacilou. Ele quase disse sim para o governo comunista. Mas aí ele persistiu na sua fé. Ele não desistiu, e Deus agiu de uma forma magnífica, porque a mulher dele tinha cidadania sueca, e a Suécia entrou no circuito, tirou a mulher dele da Bulgária. E aí ele fez uma loucura, ele foi para o pátio e gritou: agora vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Aí a segurança dele aumentou mais ainda, e aquele homem dá um testemunho de fé tremendo, magnífico, um testemunho de alegria. Você ficaria alegre 13 anos preso pelo Evangelho? Você ficaria alegre 13 anos sendo às vezes torturado, maltratado, ameaçado de morte, com um fuzil na sua cabeça muitas vezes? Quando ele achou esse trecho, esse texto bíblico, foi muito interessante. Ele mesmo conta que quando ele abaixou para pegar, era extremamente proibido, e o vigilante já ia atirar nele quando alguém o chamou, e aí ele teve que virar e não voltou. Acho que ele esqueceu e não matou o povo. Amado, aquele homem sentia alegria só pela presença de Jesus. Você consegue entender isso? Essa mulher está sendo agora transformada. Com isso nós aprendemos que o encontro com Jesus precisa ser pessoal. Jesus quer encontrar com você. Jesus não marcou um encontro com você na igreja. A igreja é um ponto
onde você marca com os irmãos para cultuar a Deus, mas Jesus marca um encontro com você, no seu coração. Jesus tem um encontro sobrenatural, porque Ele transforma vidas, Ele dá vida, Ele ressuscita, Ele transforma, Ele vivifica pecadores. Jesus tem um encontro vivificador, transformador, esperançoso. Você deseja isso no seu coração? Você deseja isso na sua vida? Pense nisso. Você deseja ter um encontro com Jesus? Jesus não está interessado em multidões, está interessado em você. A salvação é uma obra da vontade de Deus, da sua misericórdia. Revela-se os seus pecados. Confesse-os a Jesus. Creia que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus veio para resgatar, para dar uma nova esperança, para restaurar e lhe dar alegria. Que Ele complete estas palavras no seu coração. Que você encontre, como que foi cantado aqui, os altares do Senhor. E possa sentir alegria, possa sentir paz, tranquilidade e esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu, como homem, me sinto tão pequeno diante de um texto tão profundo. Me sinto tão limitado, talvez, Senhor, em expor tudo aquilo que a tua palavra tem. Então, humildemente, eu te peço, ó Pai querido, que tu completes estas palavras nos corações aqui presentes. Que as pessoas entendam, compreendam a necessidade de clamar, de buscar, de poderem sentir a tua presença, Senhor. Obrigado por cada hino que foi cantado aqui. Obrigado, Deus, porque nos fez lembrar daquele grande dia em que nos encontramos contigo, Pai. Que as pessoas que aqui estão, Senhor Deus, possam ter esta experiência. Se alguém adentrou a este santuário sem essa experiência pessoal, em nome de Jesus, está aqui nesta vida agora, Pai. Que possa entender que em Jesus nós temos a vida, em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos a verdadeira esperança. E assim como restauraste a alegria daquela mulher, que haja restauração de vidas aqui nesta noite, agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus complete esta palavra no seu coração. Pastor Wagner, que Deus possa falar, que você possa entender. E Jesus, quando você encontra com Ele, você tem um encontro que muda a sua vida.